Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast mais que abençoado. Pastor Oca aqui comigo. Exatamente, e esse podcast que está fazendo muito sucesso, são tantos testemunhos lindos aí que estão em cada momento e está sendo muito especial aí. E você sabe que quantas pessoas estão sendo abençoadas com isso e a inspiração da vida, né, do compartilhar do coração, isso tem impactado muita gente e a gente ora para que esse seja um outro podcast que vai tocar muitas pessoas. E vai, eu tô com muita expectativa. Eu também, aí. Porque a gente já conhece um pouco da história. Sim. E já nos tocou, já nos abençoou. Então, fica ligado aí, hein? É isso aí, gente. Hoje a gente está aqui com dois queridos aqui com a gente, Lidenor e Simone. A história deles, eu tenho certeza, vai tocar você, mas também vai, de alguma forma, te trazer alguma semelhança por batalhas que nós enfrentamos e passamos e quantas vezes a gente não sabe como sair de alguns buracos e abismos que a gente entra, né? Então, sejam bem-vindos, Lidenor, Simone. Eu quero que vocês se apresentem para que quem está conosco, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, possam também conhecer vocês. Muito bem, para nós é um prazer imenso estar aqui servindo hoje a Vida Plena e estar tendo a oportunidade de dar esse testemunho, que eu creio que é para a edificação de muitas pessoas. Eu sou o Lidenor da Simone. Eu sou a Simone do Lidenor. Nós somos casados há 28 anos. 28 anos. Uau. 28. Temos 3 filhos abençoados, que foram frutos dessa união, abençoada por Deus. Então conta pra gente a história de vocês, um pouco como vocês se conheceram, como que vocês se encontraram, um pouquinho da história de vocês. Nosso encontro foi na Igreja Adventista. Eu estava morando em São Paulo e aí, por uma dificuldade dos meus pais, eu vim fazer uma visita e vi que eles estavam numa situação bem difícil e eu resolvi vir para Curitiba para cuidar dos meus pais. E eu não sabia que o Senhor já estava preparando a Simone para ser minha esposa. E eu, no encontro de jovens, a gente se conheceu primeiro na igreja, alguns encontros, e aí nós fomos lá num evento de jovens lá, né? E aí, a Simone já estava de olho em mim, né? Pastor lindo. O nome dele é Lidenor, mas eu sempre achava que ele era o Lindonor. Lidenor. Eu até no início, o nome dele, por ser tão diferente, até eu mesmo errava. Também chamava ele de Lindonor. Eu procurava não falar muito o nome. E aí foi bem interessante que nesse dia eu roubei um beijo da Simone. Eu peguei ela, não esperava, e trouxe ela e dei um beijo. Era um adventista esperto, né? Já sabia que ia ser a mulher da minha vida. Assim. Detalhe, foi numa sala, estava tendo uma reunião de encontro de jovens, e ele pediu para minha irmã abrir o guarda-chuva e me deu um beijo do nada. Boa estratégia. Como diz você? Vou ter que ficar de olho nesses jovens aí agora. Eu ia dizer que você ia falar, fica a dica, mas não é melhor não. Essa não é a dica, não. Pois é. E daí? E do guarda-chuva? E daí já começamos ali a ter um relacionamento, a namorar, e foi muito rápido, assim, porque eu já sabia que ela seria a mulher da minha vida, que o Senhor já estava me dando ela ali. E começamos já a fazer um planejamento para nos casar, e tanto é que entre noivado, namoro e casamento, 1 ano? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. E começou ali. E aí eu me afastei da igreja e comecei a seguir os meus caminhos. Eu sou construtor, né? Minha profissão. Eu sou um obreiro, literalmente, né? Uhum. Tanto na obra do Senhor como na minha vida profissional. E começamos a trilhar os novos caminhos aí. Uhum. Vocês se casaram? Nos casamos, né, na igreja adventista, foi feito, nós tivemos a cerimônia de bênção lá, e algumas palavras eu guardo ainda no meu coração. Uma das coisas que me marcou muito das palavras do pastor foi que realmente eu e a Simone, a gente não deixasse nunca o sol se pôr sem resolver alguma desavença no casamento, porque todo casal tem desavença. Sim, exatamente. Isso aí é praxe, né? Faz parte da vida conjugal. E Simone, e depois que casaram foi tudo mil maravilhas com vocês? Não exatamente. E aí começa a história, né, Simone? Aí que começa a história, já porque nós nos casamos na igreja adventista, né, e a gente já... Claro que nós tivemos um erro, eu me casei grávida, mas daí eles foram muito severos com nós, e daí foi que nós tivemos o afastamento da igreja. Daí foi o afastamento total, daí foi vindo... E vocês realmente foram pro mundo, deixaram de frequentar a igreja. Eu ainda
tentamos ainda na minha gestação, quando nasceu meu primeiro filho, mas antes de eu ter a segunda gestação, a gente se desligou total, porque a gente foi muito discriminado mesmo. Isso ofendeu vocês ao ponto de vocês se decepcionarem com Jesus. Sim. Exatamente. E com a igreja. Nós não fomos acolhidos, né? Uhum. Tipo, nós erramos, mas a punição foi muito severa, né? Uhum. Então, a ponto de a gente se afastar. Daí o Lidenor, ele se afastou da igreja, daí ele começou a voltar aos velhos hábitos que ele tinha de antes de ter ido para a igreja. Ele voltou a beber, né? Aí ter amizades que não condiziam. E eu até brinco que uma vez eu falei com o primo dele. Estava grávida, isso? Eu já na tua gravidez? Segunda gestação. Já estava na segunda. Né? Eu tive problemas na minha segunda gestação, eu tive descolamento de placenta, e daí já estávamos assim com algumas dificuldades, né? E eu cheguei a comentar com o primo dele que esse não era o homem que eu tinha me casado, que não era o Lidenor. Aí ele riu da minha cara e falou assim, não, este é o verdadeiro Lidenor, você não casou com aquele Lidenor da igreja, não era o Lidenor. Uau. Então, foi bem difícil. Então, você já pensou assim, meu mundo ruiu, com 2 crianças agora, e de repente vendo esse homem se tornar um homem mundano, ele se tornou promíscuo também, imoral? Sim, infelizmente sim. Não assim no primeiro momento, mas quando é aquela situação. Não é Jesus que se afasta de nós, é nós que se afastamos. E quanto mais nós nos afastamos, né, de Jesus e começamos a olhar para o mundo, aí o que vem? Nada a ver, o tal do nada a ver isso, nada a ver aquilo. Vai abrindo muitas portas. E daí começa a entrar tudo na tua vida, né? Tudo que não deveria entrar, começa a entrar. E o que entrou, seu Lidenor? Entrou drogas. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 30 anos, eu me casei com 28 anos. A Simone tinha 21, 21 para 22. Você conheceu Jesus, então, na Adventista, foi ali que você se converteu, na verdade? Na verdade, eu conheci Jesus na Igreja Luz da Vida, do pastor Charles, lá em Balneário Camboriú. Foi anos eu depois. ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus até então. Até então, essa tua experiência enquanto casado, enquanto namorado, não era uma experiência profunda, era mais uma... Por isso o senhor disse que aceitou Jesus só lá na frente. Só lá na frente. É que nós brincávamos, né? Nós não éramos convertidos, éramos convencidos. Né? É a grande diferença, né? Faz muita diferença. Muita diferença. E daí, nesse período, já 30 anos, casado com 2 filhos, como diz os jovens, pirou o cabeção. Pirei o cabeção. Aí entrou a síndrome do playboy, né? Estava bem estabelecido financeiramente? Sim, na parte financeira, eu tive uma ascensão muito boa, assim, nessa fase aí dos 30 anos. Eu trabalhei para um grupo do Afonso Camargo, na época da RIC, o grupo Petrelli, né? Da Kodak. Então, eu geri bastante obras e o senhor me qualificou eu sempre fui bem em obras, né? Eu me dei muito bem na profissão. Meu pai já era mestre de obra, então eu tinha um histórico, experiência e a minha facilidade de atrair contratos, talvez pro meu jeito de ser e conversar, eu conseguia captar bastante clientes. Então nós estávamos muito bem financeiramente até um período. Aí eu tive a primeira vez que eu quebrei, foi em 2005. Eu tive uma quebra grande. Nós tínhamos um contrato com uma empresa, não vou citar o nome, e essa empresa ela acabou fazendo algumas falcatruas e eu fui contratado para fazer a obra, eles faziam gerenciamento de projetos e administrativo, parte financeira. E aí veio a nossa primeira falência aí. Foi algo difícil, passamos por um período tremendo assim. Fiquei com 70 rescisões para fazer. O nosso contrato foi cancelado, não pela nossa empresa, porque a gente estava cumprindo tudo, mas houve a descoberta da falcatrua. Ou seja, foi uma pancada. Foi uma pancada. Então eu tinha preparado uma estrutura para fazer uma obra de 20 casas de
450 metros quadrados, fiz toda a infraestrutura do condomínio, fiz mais, acho que 5 ou 6 casas, e aí o pessoal começa a crescer, eles viram a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas não souberam realmente lidar com isso, e começaram a ter falcatruas. Eu fazia uma nota de 100, eles faziam 200. E isso aí tudo vem à tona, né? Tudo vem à tona, nada escapa aos olhos de Deus. E aí entramos nessa ciranda de falência. E eu fiquei com todas essas decisões. Pagamos tudo que, enquanto a gente tinha recursos, carros, terrenos, a gente acabou vendendo. Mas chegou um ponto que eu já não tinha mais controle emocional. Eu estava passando por um período muito difícil. E aí não sabia que o Senhor estava já preparando uma porta para nós em Balneário Camboriú. E eu fui lá para fazer uma consultoria para terminar uma cobertura dele. Mas essa consultoria virou, daí eu entreguei para ele o que ele precisava fazer, falou, tá, e o que eu faço com isso? Eu contrato uma consultora, né, contrato alguém para executar a obra. Falou, não, Lidenor, eu quero contratar você. E aí fiquei 4 meses, daí falei, Simone, você tem que vir para cá. Simone também, a gente foi sempre muito unida, apesar de todos os problemas que eu causei para a vida da Simone, mas Simone é uma mulher de fibra e ela sempre acreditou que Deus E uma poderia... jovenzinha. Sim. Porque a Simone passou por tudo Sim, isso uma ainda, jovenzinha. o quê? 22, 25 anos. E suportou junto isso, Simone. Isso. Porque eu O vim... que o Lidenor fazia? Ele realmente quebrou a questão daquela postura de ser um marido, estar dentro de casa, vir. Estava ganhando muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele estava presente em casa. Como que era o relacionamento de vocês? Acontece que no primeiro momento, quando ele começou a entrar o dinheiro, daí veio as amizades. E as amizades que, no caso, ele achava que eram amigos, né? Daí amigo da droga, amigo que queria só... Como ele estava ganhando muito dinheiro, eu falava assim, meu Deus, ele achava que tinha que... gastar. Uhum. Entendeu? Ele trocava de carro a cada 6 meses, ele pirou cabeção. Daí, e eu com as crianças pequenas, né, mas como eu vim de um lar evangélico, né, o meu pai, né, e posteriormente ele acabou se desviando, mas ele nos criou Com a palavra. na palavra. Então, e o meu pai dizia que casamento era uma vez só, que casamento era para sempre, para pensar muito bem antes de se casar. Então, eu já vim de uma cultura assim, né, do ensinamento em casa. Daí, quando a gente se viu toda naquela situação, eu com 3 filhos, nós estávamos assim... endividados. Já tínhamos mais um, né? Já Sim. tinha visto o Rafael. A gente já tinha os 3 filhos, né? E já tinha se mudado. O Lidenor até, na época, para construir uma casa, ele exagerou. Eu falei, amor, não precisa. A casa que ele construiu para nós na época, a casa tinha 700 metros quadrados. Ostentação. Síndrome de playboy com 3 filhos, né? É pra brincar de se esconder dentro da casa mesmo, né? Era uma compensação também, né? Também era uma válvula. Né? Era uma válvula, né? Ao mesmo tempo que ele tinha essas amizades, gastava muito dinheiro, ele sempre foi um bom pai. Ele sempre foi um pai muito amoroso. Então, eu conseguia ver essas qualidades nele, né? E ele nunca nos deixou faltar nada. Ele, por um lado, ele detonava, mas por outro lado, eu via que ele me amava, que ele amava os nossos filhos, que ele sempre procurava fazer o melhor por nós. E quando ele quebrou de uma forma que ele não conseguia se levantar. Foi onde apareceu a oportunidade dele ir para Balneário Camboriú. Eu falei para ele, então vá, porque eu estava vendo que ele ia entrar numa depressão ali que não teria jeito. Até para poder lidar com toda essa pressão, tudo. né? A pressão Sim. financeira é muito forte nesse momento, Muito. de todos os lados, Muita né? trabalhista. E assim, as pessoas que nós conseguimos fazer rescisão ainda, por influência de outras, Entraram né? com processo. Entraram com processo também. Entendeu? Foi dominó. Foi, assim, uma coisa absurda. Então, daí a gente se viu numa situação que daí ele foi. Eu fiquei por mais um tempo, né? Até ele conseguir um lugar para nós e tudo. E eu Vocês chegaram a perder quase tudo, então.
Sim, só não perdemos a casa porque eu tinha colocado o nome das crianças. Que a Simone foi sábia, e quando a gente fez, daí nós temos A o usufruto da escritura, casa, né? a escritura, ficou o nome dos 3 filhos. Eu fiz Tiveram que recomeçar do zero. Do zero. Exatamente. Daí vão para Camboriú e entra naquela Sim. história que você estava falando, Lidenor. E foi um período assim, daí começou a vir o dinheiro novamente, começou a entrar o dinheiro, mas eu ainda continuava com a minha mentalidade ainda de mundano. Apesar de ser um provedor para os meus filhos, mas eu não era sacerdote da minha família, até eu me converter realmente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento. Mas aí a gente começou a ter todo aquele vislumbre novamente, e casas, e compramos outra casa com piscina. Nós construímos alguns imóveis, a gente ficou com uma das casas. E aí, nesse meio tempo, tinha um amigo meu que era daqui de Curitiba, o Ismael, que tinha uma pizzaria aqui, e era meu amigo de bagunça, é o cara que sempre estava junto comigo ali. E o Ismael teve um contato com a Luz da Vida, lá com o encontro de casais. E aí eu tinha um litro de uísque lá na pizzaria dele, eu chegava depois do trabalho, do happy hour, e ia pra lá já. E um dia ele falou, Lidenor, eu fui num encontro de casais, aí que coisa bacana, e era o cara mais mundano, o cara mais pervertido que eu conheci na minha vida. E ele falou, puxa, Ismael, mas sério? E tirava sarro dele, né? Ia lá e tomava meu uísque lá e ficava tirando sarro dele. E você já estava vendo uma mudança nele, Lidenor? Já estava vendo uma mudança nele. E você vê os meios do Senhor trabalhar com a nossa vida, né? Um cara que eu levei para lá, um cara que era mundano, a gente participou de muita festa junto, muita droga, muita bebida. E agora eu estou vendo ali a mudança dele. A Simone pode falar um pouquinho sobre o Ismael, que ela detestava o Ismael. Eu detestava. Por que, Simone? Porque ele só levava pro mau caminho. Exatamente. Ou eles iam pro mau caminho, porque ninguém leva, né? Ninguém leva. Às vezes é aquela verdade. pequena influência que você precisa para um companheiro, Um quase. companheiro pra bagunça, né? E quando o Lidenor chegou em casa e falou assim, olha, Simone, vai ter um encontro de casais e num final de semana, e o Ismael nos convidou e queria que nós fôssemos. Eu falei assim, mas como assim? Que encontro é esse? Daí ele me E o explicou. Ismael ainda? Eu falei assim, quem? O Ismael? Ah, Lidenor. É difícil acreditar daí, né? Aí eu falei assim, eu duvido. Isso daí, ele deve estar aprontando alguma. Ele está querendo alguma coisa nessa igreja, eu não acreditava. Tanto eu não acreditava que ele falou assim, Lidenor, eu não sei se eu vou. Aí ele falou, não, ele disse que vai pagar, ele quer que ele vai nos abençoar. Daí você já desconfiou mais ainda, né? Desconfiei mais ainda, não arrumei minhas coisas, trabalhei num dia normal, de sexta-feira. Sem nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa pra mim, chega na hora ele vai desistir, porque ainda mais sendo coisa de igreja. O Ismael na igreja não combina, não tem. Daí, trabalhei normal aquele dia, no final do dia o Lidenor chegou correndo, esse monte já arrumou as coisas pra ir, arrumou a tua mala, a minha mala. Daí eu falei assim, eu não arrumei nada. Daí eu falei assim, mas nós não vamos pro encontro? Eu falei assim, que encontro o quê? Né? Não, nós vamos, eu prometi. Daí já saiu correndo, tudo. Ele pegou umas coisas, eu peguei outra, porque era com mala separada ainda. Por que o Lidenor se interessou tanto por esse convite do Ismael? Você lembra dessa... Porque quantas pessoas estão nos ouvindo agora e foram realmente fruto de uma conversão baseada num convite de um amigo, e um amigo que teve uma transformação. Mas você lembra qual foi o teu interesse no convite do Ismael? Porque depois que passa tudo isso, a gente pensa... Puxa, eu já estava incomodado com aquela vida. Alguns dizem assim, puxa, eu já estava debaixo de um nível de eu não estava aguentando mais aquele momento que eu estava vivendo. O que estava acontecendo com você? Você estava nesse momento ou não? Você simplesmente queria agradar um amigo? Pastor, a princípio eu fiquei curioso porque eu vi a transformação. Eu vi a transformação na vida do Ismael. Que tipo de transformação você estava vendo? Ele começou a mudar os hábitos, as brincadeiras, ele já não estava mais bebendo, Deus já estava operando na vida dele. E eu senti um vazio no meu coração. Eu acho que ali o Senhor já começou a tratar. E eu vendo ali os meus filhos, eu sempre fui muito parceiro assim dos meus filhos. Nós fizemos muita coisa juntos, nós voamos juntos, eu voava de parapente, né?
ainda pratico, voltei a voar de parapente, o Senhor me devolveu essa alegria, mas eu sempre fui um pai assim que gostava de fazer as coisas com os meus filhos, e o Ismael sempre estava próximo da nossa família ali, e eu comecei a perceber, realmente, eu acho que o que mais me tocou foi a transformação, e eu fiquei curioso, eu quero ver o que está acontecendo. O testemunho dele te impactou, então. Que a vida ministra, né? Sim. Muitas nossas ações, elas ministram a nossa vida, ela dão mais testemunho do que palavras, do que qualquer coisa, né? E eu comecei a perceber isso, e daí eu fui curioso mesmo. E daí, arrumaram as malas separadas aí para Camboriú? Sim, porque a proposta, o primeiro momento do encontro de casais é para levar realmente esses casais quebrados, que estão, né, que as pessoas que estão em volta conhecem. E a primeira proposta é dizer, não, vai, porque não tem essa, vocês vão ficar separados, você vai ficar no quarto de mulheres, eles no quarto de homens, daí você, de primeiro momento, você aceita. Beleza. Né? Então vou ver o que é esse negócio. Aí fomos. Só que o primeiro dia é o casal separado. O segundo dia eles colocam o casal juntinho. Ah, estratégico então esse encontro. Essa é a estratégia do encontro. Então, e daí eles fazem mais ainda. Eles consultam os amigos, a família e procuram saber um pouco da tua história e conta a tua história num determinado ponto do encontro. Aí aquilo, eles dão assim, um pouquinho, vai muitos casais, mas eles fazem de todos, um pouquinho lá e passam. E pegam um familiar para falar de você, para falar alguma coisa. E daí durante ali, né, todo aquele processo e tudo, eles pegam fotos na sua casa, fazem tudo sem você saber. Vão filmam um parente teu falando e leva ali para falar de você e te dão fotos e aquilo mexe muito. Aí, quando eu olhei pro Lidenor, ele para mim, a gente viu que nem aliança mais nós usávamos. Por 8 anos, eu acho. Uau. Nós ficamos 8 anos sem usar aliança. Um dia ele tirou e falou assim, se você não vai usar, eu também não vou usar. Entendeu? Se você não usa, me dá o direito de não usar. E daí, quando passou aquele vídeo da nossa família, né? E as fotos, depois de um determinada hora do almoço, eles mandam o teu álbum e você começa a olhar os teus filhos e eles começam a ministrar em cima de família, falando a importância da família. Quebra, né, Simone? Me quebrou ele. A gente falou assim, nossa, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Entendeu? Daí começa a mudar alguma coisa dentro de nós. Daí a gente fala, meu Deus. E foi bem interessante que assim que eu cheguei a um hotel lá no Moby Dick, lá de Sarras ali, Barra Velha. Isso, foi o evento, era lá. Foi. Acho que Flamboyant, né? Flamboyant. Flamboyant. A gente já fez muitos encontros lá. Então, daí, quando eu cheguei no quarto, daí, eu num colchãozinho lá no chão, os caras tinham ocupado minha cama, eu falei, eu não vou dormir não vou ficar aqui, vou dormir no chão. Eu achava que eu era alguma coisa até então, né? Não vou embora. Era pra quebrar mesmo. E aí, pastor, veio um homem de Deus lá e falou, cara, dá uma chance pro teu casamento, dá uma chance pros teus filhos, dorme aqui essa noite, se você não estiver bem, se não se sentir bem, eu te levo amanhã, mas hoje fica. E aquilo ali com esse jeito, assim, de um homem de Deus, assim, ele soube conduzir muito bem e acalmou meu coração naquele momento, e daí, foi bom, tá bom, então eu vou ficar. Daí peguei minhas coisas lá, aí veio um outro senhor e falou, se é o problema da cama, meu amigo, você pode dormir na minha cama, que eu vou dormir no chão, não tem problema algum. Ele te quebrou mais ainda. Aí acabou comigo, né? E eu não sabia até então o que o senhor tinha preparado. Imagina um canhão de 40 milímetros apontado para tua cara, assim foi o que eu senti quando eu comecei a ver todos os testemunhos sobre como realmente a estrutura de uma família, porque a Luz da Vida, ela tinha essa pegada, assim, esses encontros, o CCC, né? Encontro de Casais com Cristo. ECC. Encontro de Casais com Cristo. E eles faziam um trabalho muito forte com Casados para Sempre, né? Então era todo baseado ali no Casados para Sempre, onde realmente nós começamos a entender realmente um relacionamento aos olhos de Deus. Até então, eu não tinha essa
perspectiva. Eu não sabia realmente como conduzir o meu casamento à maneira de Deus, né? Como Deus vê, qual a importância da aliança, né? Por que uma aliança, ela não tem fim? E aí eu comecei a ser tocado naquela noite. E aí eu orei para o Senhor e falei, Senhor, eu estou aqui. Então, se eu pequei, se eu errei, eu preciso fazer esse concerto contigo e eu não sei como fazer isso. E foi bem interessante que nós fomos para casa, terminou o ECC, ali começou toda a transformação. Porque a gente planta limão uma vida inteira e está acostumado com o gosto de limão. De repente você começa a plantar mamão e o gosto vai mudar para mamão, mas você ainda sente o gostinho do limão ali. E aí o Senhor começou a tratar comigo como homem. E daí, como que foi esse tratar? Então, daí depois quando a gente saiu daquele encontro, a gente tomou uma decisão, né, de realmente fazer um concerto no nosso casamento, começando pelo nosso casamento, né. Daí, após esse encontro de casais, eles fazem um reencontro, uma semana depois. Aí, nesse reencontro, eles fazem um jantar para ver como é que foi aquela semana depois daquele final de semana. Aí, o Lidenor, ele quis fazer uma surpresa para mim. Daí, ele pegou as nossas alianças, mandou aumentar e ia fazer uma surpresa nesse jantar e me dar. Daí eu já estava tão incrédula com tudo, já estava desacreditada de tudo. Que foi surpresa mesmo. Foi surpresa. Aí foi apresentado alguns casais, alguns deram alguns testemunhos, mas nós não tínhamos nenhum para dar, né? Ainda estava meio esquisita a coisa, né? A não ser que tinha sido impactante, realmente, a gente vê que a gente não estava dando a devida importância, que nós tínhamos estava naquele processo de correr tanto atrás do financeiro, porque ele trabalhava e eu também trabalhava. Eu trabalhava no escritório e ele trabalhava na parte da obra. Então, quer dizer, a gente estava a gente como dupla parceiro de finanças, a gente era... A gente, assim, como muitos casais são assim, né? São ótimos para fazer a empresa dar certo. Isso, mas na vida emocional nós estávamos... Destruídos. Destruídos. Mas na hora de chegar e fazer acontecer, nós fazíamos. Daí foi onde que ele falou, não, nós vamos mudar. Aí ele pegou e mandou preparar e fez uma surpresa para mim. Quando chamaram um casal, depois falaram que... Aí depois o pastor Charles ainda brincou, falou que tem um casal que queria renovar os votos, quer fazer aquilo, né, diante de todos, para que todos fossem testemunhas. Mas eu caí na risada. Eu olhei para minha irmã e falei assim, nossa, que palhaçada. Da minha cara. Que palhaçada. Eu falei assim, isso é lugar, né? Aí, quando ele falou, Lidenor e Simone, eu olhei assim, aí eu queria morrer, né? Porque você não pensou nunca que era com você. Não, falei assim, podia ser qualquer pessoa, menos comigo, né? Capaz. Aí, quando eu vi, era uma coisa que tinha partido do Lidenor, né? Porque quando você tenta fazer e o outro não tá interessado. Não tá interessado, você larga a mão. Foi Cansa, o que eu fiz, eu cansei. Daí eu deixei pra lá. E quando ele quis, daí eu já não estava mais acreditando. Daí nós fizemos... Chega uma hora que as mulheres, elas cansam de esperar, né? Na verdade, porque tá no ambiente da mulher, né, Simone? Tem expectativa da sua casa, do seu marido, da sua... É claro que hoje a nossa sociedade, infelizmente, quantas mulheres estão abandonando os seus lares, deixando seus... Mudou um pouco isso, né? Não é só o homem mais, né? Mas eu acho que cada pessoa que começa a construir sua família, ela pensa, puxa, isso daqui eu tô entrando para dar certo, né? Para fazer a coisa funcionar. E de repente vocês encontram um grande desafio desse, tendo que voltar a acreditar, né, Simone? Voltar a acreditar nisso. Exato, porque nós tínhamos já virado uma página em Curitiba. Aí a gente vai para Balneário, a gente começa a construir, mas as velhas coisas do passado começam também a ressurgir. Aí você não acredita mais que o dentro de casa poderia melhorar, né? Daí, mas o financeiro, estávamos tocando. E estavam bem financeiramente. Estávamos tocando. Então, daí você entra naquele ciclo vicioso, mas
Você não está num casamento feliz. Você sabe que quando eu deitava assim, eu sentia literalmente que tinha como se uma barreira, uma divisão na nossa cama. Era o que realmente sentia. Então, o Lidenor, muitas vezes a gente saía sem se falar e voltava sem se falar, entendeu? E aquilo se tornava, como você disse, um ciclo. Escritório, você conversa o que tem que conversar e... Vai se acostumando com esse estilo de vida? Eu acho que... Ai, como eu posso dizer? É aparência, né? Você acostuma-se com uma vida de aparência. Uhum. Mas né? os dois estão mas infelizes não é, ali. Mas o Lidenor, com a infelicidade que ele tinha, ele se afundava mais na droga. Quantas vezes ele falou pra mim, ele falava assim, Simone, às vezes eu saio, eu passo a noite na rua, dirigindo, sozinho. Foram várias noites. Porque ele sentia um grande vazio dentro dele. Aí tinha vezes que ele não estava com os amigos dele, ele estava sozinho. Uhum. Entendeu? Mas era o vazio que ele tinha. E que esse vazio era só Deus que podia preencher. Eu não podia preencher esse vazio, entendeu? Aí a gente sempre acha que, o problema é meu, o que eu tenho que melhorar? Às vezes eu tentava, mas não era só isso. Faltava Deus no nosso casamento. Nesse tempo, eu conheci o voo livre lá em Balneário Camboriú e eu aprendi a voar de parapente. E esses voos daí eu comecei também a tomar muito meu tempo da família. Eu viajava, eu já estava gostando tanto do voo, que estava participando de alguns campeonatos, e isso me afastou mais um pouco ainda da minha família, né? E no tempo, me lembro assim, como se fosse hoje, aquela noite que eu estava numa dessas andanças, numa noitada dessa, eu parei o carro e eu falei, Senhor, a gente estava indo na igreja já. Ah, vocês já começaram, depois do encontro isso, daí... Aí a gente se ligou. A gente começou a ir na igreja. E numa dessas noites, assim, eu me lembro que eu parei o carro e aquele vazio, aquela dor muito forte, falei, Senhor, eu quero mudar, mas eu não tenho forças. E o Senhor ouviu minha oração naquela noite. Foi como se eu não tivesse... Eu tive uma cura de drogas, assim, foi instantânea, porque eu parei naquela noite de beber, eu parei de usar drogas e parei com toda a minha vida promíscua. Daí eu fui para casa chorando, tocado, e aí começamos a frequentar a igreja de verdade. Aí naquela noite eu conheci Jesus. Aquela foi uma experiência que eu tive e eu tinha um peso, mas a gente conhece Jesus e tudo, mas eu tinha aquele peso no meu coração com tanta coisa errada que eu tinha produzido a minha vida toda, e eu tinha me convertido. Eu não aguentava mais com todo aquele peso da mentira, dos adultérios, e eu tinha que vomitar isso para Simone. E daí ela achou que eu estava maluco, porque eu acordava de madrugada, eu jejuava, ia de madrugada, ia buscar Deus e orava, Senhor, eu preciso me livrar disso. E eu, por duas ou três vezes, eu tentei confessar os meus pecados para Simone e eu não tive força, assim, minha garganta travava, minha boca travava e realmente eu não consegui. E eu falei, Senhor, eu quero essa transformação. E tudo aquilo, Senhor, que eu construí em cima de outras pessoas, o meu ganho desonesto, porque eu não media esforços para ter sucesso financeiro. Escalava quem passasse para minha frente, eu era um tratorzão. Mas eu queria uma vida nova, eu queria que realmente o que eu estava vivendo fosse verdadeiro. E eu me entreguei para o Senhor naquela noite. E eu não sabia que o Senhor, algumas orações, elas são ouvidas rapidamente, né? Uau. E nós tínhamos um escritório, tínhamos uma equipe de engenharia, arquitetos que trabalhavam, e nessa noite, os dias seguintes o Senhor já começou a tocar meu coração e eu comecei a caminhar nesse sentido. E pastor, e as coisas foram acontecendo, começou muitas coisas a dar errado, perdemos contratos, desmoronar o castelo de areia. A hora que você entregou para Deus, ele disse, olha, isso aqui eu vou precisar trabalhar na sua vida. E aí eu entendi o processo. Eu passei 2 anos em Balneário Camboriú com toda a experiência que eu tenho de obra. Eu tocava prédios lá em Balneário Camboriú, nossos negócios grandes, e de repente a gente ficamos assim, passamos pela segunda
a segunda derrota financeira nossa. E eu não compreendi aquilo, né? Falei, como assim? Agora que a gente conheceu Jesus, porque a maneira que eu conheci Jesus, né? Eu falo assim, que eu conheci Jesus foi ali, né? Na luz da vida. E eu sou muito grata ao Senhor, porque eu falo assim, nossa, eu conhecia um Deus severo, da Bíblia, que tem aqueles 10 mandamentos e tem que cumprir aquilo, e dentro de casa meu pai também foi um pai severo, e de repente eu conheci Jesus de uma outra forma, um Deus maravilhoso, bondoso, que podia transformar, que era perdoador, né, que perdoava. Daí, nossa, e daí quanto mais eu ia e me enchia o meu coração e eu buscava conhecer mais das coisas de Deus, e aí tudo começava a desmoronar. Tudo dava errado. A gente começava literalmente, em vez de andar para frente, a gente andava para trás. Eu falei assim, mas como assim, Deus? Aí era campanha, cena de campanha. Eu falei assim, meu Deus. É que agora a forma da mudança era diferente, né? Você se afundava em Deus, na verdade, né? Uhum. Ele se tornou o socorro de vocês. A fazer ali mas ao mesmo tempo que a gente começava como se financeiramente se quebrar, mais a gente se aproximava um do outro. Como casal. Como casal. E Deus mas nós buscávamos juntos, mas nós queríamos melhorar. Não, vamos ver o que está errado. E começamos a orar juntos. Ou seja, na provisão vocês estavam afastados. Ou melhor, na provisão não, no sucesso financeiro, na abundância vocês estavam afastados. E na escassez vocês se uniram porque tinham tudo o que vocês precisavam, que era a presença de Deus, né? Exatamente. Daí a gente começou a orar e buscar em Deus. Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Aí Deus foi começando a mostrar, e o Senhor falava muito claro que o que é edificado sobre a rocha permanece, mas o que é edificado sobre a areia não vai. Não tem como. Não tem como. E Deus, ele ia desmanchar para fazer novo. E Deus começou a ministrar muito na nossa vida, que não adiantava a gente largar o que a gente tinha deixado em Curitiba para tentar reconstruir ali, que a gente tinha que voltar literalmente ao começo. Uau! E até porque foi, talvez, o que vocês estavam experimentando nesse momento, era também uma colheita daquilo que o seu Lindenor colocou, né? Das formas com que você conduziu a empresa, Sim. né? Uhum. Tipo, com talvez alguns... Ganhos honestos. Desonestos. Os ganhos eram desonestos. Eu estava construindo, estava fazendo degrauzinho em cima de pessoas e de situações. A colheita chega uma hora, né? Querendo. E a vida é uma semeadura. Hoje nós entendemos que a nossa vida é uma semeadura. Exato. Né? E foi bem interessante que chegou um ponto que eu realmente permiti que o Senhor começasse a fazer a boa obra, e eu comecei a orar. Eu até comentei que daí eu ia das madrugadas, eu comecei às madrugadas a procurar Deus, o que eu vou fazer, Deus, como é que eu vou sair dessa situação? E nós tínhamos uma empresa lá, bem estabelecida até então, daí começou a desmoronar e nós fomos procurar conselho. E a palavra de Deus nos ensinou, começamos a aprender aonde as fontes de conselho, né? Porque aí conhecemos o conselheiro, né? O principal conselheiro, o Senhor, que realmente nós tínhamos alguns conselhos de pessoas, mas a última palavra era do Senhor, ele tinha que falar comigo e me mostrar. Eu sempre tive essa opinião, assim, que eu tinha que realmente ser convencido daquilo ali. E a minha convicção, eu comecei a trabalhar a minha vida em cima das Escrituras. Nós fizemos vários cursos, começamos um processo, mas o que me norteava, o meu norte, era a palavra de Deus. Uau. Eu li a Bíblia, assim, desesperadamente, assim, cheguei a ler a Bíblia 3, 4 vezes ao ano. E daí fomos para ter um aconselhamento, uma consultoria para ver o que estava acontecendo com a empresa, com o pastor Sebastião, lá da Casa de Oração de Joinville. Foi um homem de Deus que Deus colocou um anjo para cuidar das nossas vidas. Foi bem interessante, porque nós ficamos sabendo que ia ter um evento de finanças, né? Que era pra gente, daí, eu não sei quem que nos falou, que ia Adonis e a Sônia. Que ia ter em Joinville e tal. E Deus coloca pessoas certas em momentos certos da nossa vida. Nós passamos por todo o processo de casal, de trabalhar como casal, depois como pais, para ter uma restauração com os filhos, e depois fomos para as finanças.
E nós fomos para esse evento no final de semana de finanças em Joinville. Não, antes do evento, nós fomos ter a consultoria lá com o pastor. Foi o dia sim. que o Senhor realmente trouxe cura no nosso casamento. Vocês foram para procurar uma consultoria consultoria financeira e Deus dá uma restauração no casamento. E ele fez uma pergunta muito chave. Esse pastor lá, que é um amigo nosso da família, cuidou, tirou os carrapichos, nos acompanhou por uns 10 anos. E naquele momento, assim, ele sentiu, no Espírito Santo tocou no coração dele e fez uma pergunta: há algum caso de adultério? Na lata, assim. Porque o adultério... Na tua frente, Simone. Na frente da Simone. Porque o adultério, ele traz morte. Você não tinha falado nada com ela? Eu ia perguntar. Até esse momento, que você falou que tentou confessar algumas vezes, eu não conseguia. A vergonha era muito grande. O medo de perder minha família também era um outro... que vinha muito forte, né? E eu já então não me via mais sozinho, porque agora eu sabia que eu tinha uma família e o meu papel. Eu comecei a entender o meu papel. Você veja, Lidenor, quantas pessoas vivem a mesma história de vocês, né? Eles se convertem, eles têm medo de passar o passado a limpo. E tem a hora certa para isso, né? Porque também tem uma obra do Espírito Santo. Você usou uma expressão, né? Eu aprendi a ouvir o primeiro conselheiro, que é o Espírito Santo, e depois fui buscar as pessoas que pudessem me aconselhar. E até confessar com pessoas certas acompanhando, porque talvez no momento errado, se essa confissão acontece, ele poderia ter ruído de uma vez aquilo que vocês estavam começando a construir. E até é importante, você que está nos ouvindo e você que está nos vendo, no nosso canal do YouTube tem uma mensagem da série Mais Que Abençoado chamado Provisão é uma Escolha, que fala sobre o conselheiro, buscar um conselho. A gente falou sobre 3 escolhas que você faz na sua vida. Você escolhe ser vítima ou você escolhe ser um vencedor. A segunda escolha, ou você escolhe o seu futuro, só que você vive no passado aquilo que você vai viver no futuro. E a terceira escolha que você faz, que é tão importante quanto as 2 primeiras, é um conselheiro. Porque o conselheiro, primeiro, você escolhe a palavra de Deus, escolhe o Espírito Santo, mas você precisa escolher homens de Deus para te aconselhar. Por quê? Porque os amigos também vão te aconselhar. As vozes que querem te manter no lugar de quebrado, destruído. Mas hoje vocês trazem uma nova percepção que eu não falei nessa mensagem. A voz que diz, oculte isso, esconda isso. Você vai perder se você falar. Você vai acabar perdendo tudo que você está construindo, mas quando você, de uma forma sábia, junto com conselheiros, porque é importante isso, você que está nos ouvindo e nos assistindo, não é chegar e vomitar as coisas na frente da esposa. Tem ambiente para isso, né? Sim. Tem ambiente para confessar um adultério, tem ambiente para você... Você destrói as emoções da outra pessoa, você não tem o ambiente certo, quando não há um ambiente certo para fazer algo, para confessar, para ter isso, acaba, na verdade, entulhando tudo aquilo que estava sendo construído. E o que é importante, Lidenor e Simone, que muitas pessoas querem só confessar para se aliviar. E esse não é o caminho. O caminho é o que você fez, buscar Deus. Você buscou a Deus, você jejuou. E qualquer pessoa que está aqui conosco nesse podcast precisa entender que para compartilhar uma confissão precisa estar cheio de Deus, porque senão muitas pessoas querem se aliviar o peso, aliviar aquela escravidão que ele está carregando com aquelas correntes, e acabam, ao invés de consertar, destroem o casamento. Por isso é bem importante conselheiros, compartilhar a vida. E daí, você estava na casa ou nesse momento com o pastor Sebastião? No escritório. Nós fomos atendidos ali, marcou 6 horas da tarde, nós morávamos em Itajaí, 6 horas era para nós estarmos lá em Joinville, no escritório dele. E aconteceu coisas misteriosas naquele dia. Eu estava entregando um apartamento para um cliente, pegou fogo no hall lá, num monte de papelão que eles tinham limpado, a gente protegia todo o piso, colocamos lá no hall, pegou fogo, um cara jogou uma bituca de cigarro, alguma coisa desse tipo, e pegou fogo no hall, aqueles papelão lá. Isso aí foi 11 horas da manhã. 2 horas da tarde, estoura um cano de gás num piso, num mármore importado lá. Um monte de situações que realmente estava querendo me impedir de ir. Pastor, eu fiz o seguinte, falei, Senhor, eu tenho um compromisso em Joinville e eu abandonei o trabalho pela primeira vez na minha vida para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu falei, eu não vou resolver isso aqui hoje. Sensacional isso. E eu tenho um compromisso.
e peguei a Simone. Eu consegui ainda arrumar a situação, encarregar as pessoas ali, mas eu não fui gerenciar aquele trabalho. E fomos para Joinville. E aí aconteceu tudo isso, quando estávamos reunidos lá, ele orou primeiro pela nossa reunião e para entender, e ele queria nos dar um conselho. Eu até imaginei que, vamos pegar lá uma consultoria, né? O cara não vai cobrar nada da gente. E aí chegou a hora que ele fez essa pergunta lá para nós, foi como se eu sentia a minha cadeira assim me levantando, confessa, é o momento. E aí quando ele fez, eu falei, Simone, eu preciso te confessar de adultérios que eu cometi contra você, mas eu entendi que aquele sofrimento todo não era daquele momento da confissão, aquilo ia trazer cura. Eu ofendi, eu magoei o coração dela nos momentos que eu adulterei. Então ela já estava ferida já. Isso aí veio muito, muito forte assim para mim, o Espírito Santo me trazia isso aí. Era um momento de um novo caminho. E Deus precisava começar, o nosso relacionamento precisava ser tratado. Nós precisávamos de cura. E eu precisava muito dessa cura para conseguir viver um relacionamento na plenitude de Deus. Eu precisava receber tudo aquilo que eu tinha por direito. Eu sentia que eu tinha por direito de ter um matrimônio abençoado. E aí agora a Simone vai falar qual foi a reação dela. Uau, Simone, conta aí. Nossa, para mim foi terrível, né? Na realidade, no fundo, toda mulher sabe quando acontece, mas nunca você quer acreditar, você sente, mas você não quer acreditar, você pergunta por perguntar e a pessoa nega porque tem medo de falar a verdade. E você vai empurrando toda aquela situação. Mas quando o pastor foi orar comigo, que além dele ser um grande empresário, ele é um pastor também. O pastor Sebastião, né, no caso. Ele foi orar comigo e falou para mim liberar o perdão, só que eu não conseguia liberar o perdão. Mesmo já sabendo que tinha acontecido aquilo no teu subconsciente ou na tua percepção feminina? E ele pedindo perdão pra mim ali e eu falava, eu não consigo. E eu realmente não conseguia. Aí ele começou a orar comigo. Mas daí eu chorava tanto que eu tive um encontro assim maravilhoso com o Senhor. Ele começou a orar e falou assim, entrega pro Senhor, e foi ministrando o meu coração dela. E pedindo para mim colocar tudo que eu sentia, tudo que eu tinha sentido até aquele momento, com tudo o que tinha acontecido, para mim colocando pro Senhor e colocando para fora. Eu não conseguia olhar para ninguém, eu fechei os olhos e eu esmurrava a mesa de tanta raiva. Para trás com a cadeira, com tudo. Eu tinha tanta ira dentro de mim que eu fui colocando aquilo para fora. E ele foi orando comigo, e eu chorava. E num determinado ponto, assim, eu comecei a orar e eu senti, assim, eu vi a presença de Deus ali naquele lugar e eu vi o Senhor. Eu senti o Senhor me pegando no colo. Uau. Aí, aquele momento para mim, que o Senhor me pegou no colo, né? E me abraçou, assim. Daí eu senti o amor do Senhor sobre a minha vida, né? Aí foi aí que eu consegui. Liberou perdão. E ali começou uma nova história para vocês. Uma nova história. Ali, a partir daquele momento, a gente choramos muito. É uma obra que só o Espírito Santo faz na vida de um casal mesmo, né? Uma consultoria de finanças que se torna um ambiente de cura, restauração, encontro com Deus. Esse Deus é impressionante a forma dele trabalhar. E aí fomos para casa naquela noite, voltamos para Itajaí, muito choro, ela muito ferida, e eu orando para o Senhor trazer essa paz no coração dela, porque o estrago já estava feito. Claro, agora nós precisávamos de restauração. Eu já sabia, já tinha confessado para ela, para Deus, e ali começou realmente todo o processo de restauração, porque a área mais importante na vida de uma família é o casamento. E eu comecei a valorizar muito isso. E aí foi uma sucessão de outras atitudes que nós começamos a ter. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha entregado já para o Senhor e eu falei, Senhor,
como sacrifício vivo, Senhor. Se o Senhor restaurar meu casamento, se o Senhor restaurar meu caráter, e que eu consiga te servir livre para te servir, eu vou deixar de voar. Eu gostava de voar. A Simone sabia o quanto era importante para mim, o quanto eu gostava. E o dia que depois no outro dia, acho que nós chegamos uma semana depois, ela me viu dobrando meu equipamento todo, daí ela entendeu que realmente Deus estava começando algo novo ali. Era uma prova também de que você precisava sacrificar algo, né, para demonstrar uma mudança, né? Matar algumas coisas para começar a viver algo novo. E eu precisava ter um corte também dos relacionamentos antigos. Ali eu entendi ali que era realmente uma provisão de Deus. Eu tinha que encerrar aquele ciclo ali. E aí começou a nossa jornada agora, então, de restauração familiar, que foi tremendo. Eu e a Simone recebemos todo esse depósito de Deus, esse amor todo no nosso coração, e isso começou a arder no nosso coração para fazer isso por outros casais. Aí nos envolvemos na Universidade da Família, começamos fizemos o curso de Casados para Sempre, entendemos realmente o propósito de Deus no casamento e começamos a replicar isso na vida de outras pessoas. Ministramos vários grupos de casados, entramos também no Ministério de Cura. E aí começamos a também receber cura na vida dos nossos filhos, porque eu tinha machucado muito o coração dos meus filhos, principalmente o coração do Vitor. O Vitor chegou, eu me lembro um dia que nós estávamos no final de semana, num retiro de cura. Eu e a Simone já trabalhávamos já no Ministério de Cura. E aí o Vitor também foi para esse... tinha também um evento para jovens e ele estava lá para adolescentes. O Vitor era adolescente, tinha 12 anos, 11 anos, coisa assim. E aí o Vitor, ele sai de um lado assim e vem até a mim e fala: pai, hoje eu te perdoo por toda a tua falcatrua. Uau. Por tudo aquilo, pai, que você causou no meu coração, por todos os adultérios. Você acha que eu não sabia, pai? Eu tinha ódio de você, pai. Mas hoje eu sei o homem que você está se transformando em Deus. Pastor, eu abracei ele, pedi perdão pro meu filho e Deus trouxe uma cura. O Vitor era um menino assim, muito revoltado, muito rebelde, assim, muito bruto. Era a maneira dele de se defender e tudo isso foi eu que causei. E eu precisava agora, o Senhor me deu a oportunidade de estar realmente restaurando o relacionamento com o meu filho mais velho, meu primogênito. E aí, pastor, passou uns dias, foi com o Mateus. E aí eu entendi que eu precisava colocar os três. Um dia nós tivemos um almoço de sábado e eu pedi licença para Simone e chamei eles e coloquei eles tudo e falei: meus filhos, eu quero fazer hoje, eu quero ter uma conversa com vocês e eu quero diante de Deus pedir perdão para vocês em tudo aquilo que eu machuquei o coração de vocês, todo pecado que o pai cometeu. E eu quero realmente ouvir de vocês o que eu preciso para restaurar o nosso relacionamento. E eu ouvi coisas que realmente meus ouvidos não estavam prontos para ouvir. O Mateus chegou a falar para mim: pai, você sabe por que eu fico tanto tempo no computador? Porque o tempo que era para você estar comigo, pai, jogando uma bola e tal, você estava lá com teus amigos, lá voando, estava tomando cerveja. E assim foi, pastor, até a gente ter esse momento de cura e de perdão. E ali realmente nós começamos a desenvolver muito mais amizade. Agora uma amizade verdadeira, livre de pecado. É tremendo. Porque agora isso. eu tirei aquele peso do pecado. Eu estou livre do pecado para amar. E aí comecei a esse processo de restaurar. Deus restaurou a minha vida como pai também. E um dia eu estou lá num evento da igreja lá, que era de discipulado. Fui lá para um evento de discipulado e foi bem interessante que veio uma pessoa que eu não conhecia e veio com um livro, estava chovendo, tinha acabado o evento, ele veio correndo atrás com esse livro na mão. Ei, eu preciso falar contigo. E ele me entregou um livro falou: olha, tem umas páginas, umas páginas estão grifadas em vermelho aí, eu não sei por que eu estou te dando isso aqui que eu grifei, mas o Senhor que mandou te entregar. E, para minha surpresa, eu levei o livro para casa e a hora que eu abri, eu comecei a ler sobre sacerdócio. Gente, eu era provedor, mas eu não era sacerdote. E aí o Senhor começou a me ensinar realmente qual é a função de um homem dentro de casa. Eu precisava aprender
com ele, porque ele é o supremo sacerdote, e realmente quais são os princípios de um homem dentro da sua casa. Você não precisa colocar os teus filhos sob os cuidados do teu pastor ou da escola. Não, a formação é dentro de casa. Eu precisava restabelecer e ocupar uma posição que estava vaga dentro da minha casa, de sacerdote. E aí eu entendi. E falava muito sobre o sacerdote, sobre realmente a obrigação do homem de, quando meus filhos estavam doentes, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou ungir e vou orar para que aquela doença ali seja cancelada. Eu preciso cuidar das emoções da minha esposa, eu preciso conversar com ela. E aí eu entendi realmente o papel do homem dentro da estrutura familiar e dentro da igreja e dentro da sociedade. Gente, foi tremendo, Depois eu fiz o curso de Homem ao Máximo, né, do qual eu ministro o curso também, Hombridade. E o senhor começou a trabalhar daí nessa área. Foi bem interessante, foram vários ciclos da nossa vida. E aí nós estávamos prontos assim para frutificar. E essa é uma história, sabe, que a gente pode até retornar a um momento como esse no futuro, porque a história de vocês, na verdade, é uma história de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. E vocês agora podem dizer, puxa, todas as feridas, dores e todas as marcas que poderiam ter nos destruído, na verdade, está sendo como bênção na vida de outras pessoas, porque vocês realmente construíram na rocha. Você disse isso, né, Simone? Que o Senhor disse para você, aquilo que está construído na rocha vai permanecer, o que não tiver vai ser abalado. E foi. Mas Exatamente. O que vocês estão construindo hoje é uma história que inspira, e é por isso que a bênção de Deus, ela não se resume apenas em uma estrutura financeira, né, pastor Oca? A bênção de Deus, ela é completa, é você, e ele vai dando essas ferramentas a cada momento, porque, veja, ele vai construindo coisas, curando, e de repente depois ele vai te capacitando para você se tornar ainda mais poderoso no reino dele, te dando uma revelação sobre sacerdócio, mostrando que vocês agora podem compartilhar a história de vocês sem nenhum temor, porque aquilo que poderia ser destruidor se tornou uma bênção e uma inspiração para outras pessoas. Então, nossa gratidão nessa tarde. Eu acredito que a gente pode muito bem, por que não? Você que está nos assistindo e nos ouvindo, por que não pensar num futuro, compartilhar sobre o sacerdócio, sobre como fazer a coisa realmente fluir no casamento, aprendendo agora a mordomia, porque Deus continuou, e uma das coisas e eu tô tendo dificuldade de terminar esse podcast, porque tá sendo tão bom aqui, mas o que Deus fez na vida deles é que eles quebraram 2 vezes, eles se reergueram, uma vez com o Senhor, outra vez sem o Senhor, porque na verdade os dons, eles são irrevogáveis. Está sobre vocês o dom de empreender, o dom de começar novos negócios, só que agora, na visão do reino, vocês podem fazer isso de forma completa, abençoada, né? E poder construir de forma com a mordomia eficaz, porque foi isso que o senhor falou para mim aquele dia. Ele disse, pastor Márcio, na verdade a gente precisa aprender a ser um bom mordomo. Eu gostaria que o senhor encerrasse com isso esse podcast, depois o Oca faz as suas falas finais, mas compartilhe um pouco sobre isso, sobre essa questão da mordomia, seu Lidenor. Então, daí nós já estávamos prontos e Balneário terminou o nosso ciclo. Eu entendi que terminou o nosso ciclo aí, mas nós estávamos muito presos ao ministério e amigos, e nós já estávamos frutificando, e aquilo estava muito latente dentro dos nossos corações, e o Senhor começou a falar para o Senhor, volta para a tua casa. Eu tinha o mesmo sonho, sempre o mesmo sonho. Era pontual. Sempre de madrugada eu acordava que o Senhor falando para mim, era audível mesmo, volta para casa, minha filha. E quantas vezes eu pulava da cama, daí eu falei, Lidenor, você ouviu, né? Você ouviu isso? Era muito claro. Eu falava assim, mas como assim? Aí eu comecei a orar em cima disso, como volta para casa, minha filha? Daí eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, e um dia o Senhor me deu um sonho com a minha casa, que eu tinha abandonado, né? Quando nós fomos embora, e literalmente abandonado, nós colocamos uma pessoa para morar lá, mas nós não cuidamos, simplesmente deixamos. E só
E aí, quando nós voltamos, nós aceitamos, então, Senhor, o Senhor está mandando nós de volta. Eu não tinha entendido ainda o porquê. Mas o porquê? Porque eu tinha coisas a acertar em Curitiba. Eu tinha 40 ações trabalhistas rolando ainda que eu não tinha acertado. E Deus estava construindo algo novo. Então, nós voltamos para casa. Deus preparou tudo, gente. Foi muita provisão de Deus, assim. Foi muita provisão. E nós entramos daí no Ministério de Finanças e começamos a entender sobre mordomia, essa linha fina de realmente que nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou servirás a um e agradar ao outro, desagradar ao outro. E começamos a entender todo esse processo de finanças. Foi a última área que o Senhor tratou com a gente, foi da questão financeira. E me chamava muito a atenção ali alguns textos da Bíblia que vieram para mim na época, que eu me norteei muito ali em 2 Reis 4, que fala ali sobre a viúva, né, do profeta lá, do grupo de profetas, que vai pedir para Eliseu, os filhos dela já estão para ser escravizados, e ela não estava desesperada, então ela vai e tem um conselho com o homem de Deus. E daí Eliseu fala para ela, chama os teus filhos. Gente, chama os teus filhos. Aí eu entendi que nós precisávamos fazer juntos. E aí começamos a construir nossa vida financeira, abrindo para os nossos filhos tudo que nós estávamos passando e começamos a fazer planejamentos familiares para sair das dívidas. Nós viemos para Curitiba devendo mais de 1,5 milhão. Eu mandei, por fé, reabrir todos os processos que estavam arquivados sem ter 1 centavo no bolso. Uau. Isso foi honrando e também fiquei devendo em Balneário Camboriú para alguns fornecedores e algumas trabalhistas que tivemos lá, por consequência da quebra. E o Senhor foi honrando. Eu comecei pelos menores, comecei a pagar aquela dívida que eu podia, era de R$50 que eu me lembrava, Senhor, quem que eu preciso pagar? E eu fui me lembrando de pessoas e a provisão começou a vir. E aí eu entendi o que quer dizer uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada, ela está livre para prosperar. Gente, é tremendo quando nós temos isso bem definido. E aí eu comecei a entender realmente que Deus ele se importa e as dívidas já não eram minhas. Se Deus é dono do ouro, é dono da prata, é dono da terra e de tudo que há na terra, então as dívidas também são dele. E eu coloquei minhas dívidas, nós escrevemos as nossas dívidas todas e começamos a orar. E as provisões, pastor, foram assim provisões. Eu ia ter uma reunião com um cliente com a pessoa que eu estava devendo, e eu recebia perdão da dívida, eu conseguia negociar, e as provisões começaram a vir, e graças a Deus nós tivemos a última trabalhista ainda, que nós fomos negociando, mas algumas se protelaram, a gente não conseguia achar a pessoa. A última nós pagamos há uns 90 dias atrás, de 40. Nós fomos até a última. Amém. Queriam passar limpo tudo mesmo. E aí o Senhor foi construindo. E aí realmente entrou meu filho mais velho, que eu vi com um dom que Deus deu pro Vitor, que é um baita de um gestor, não é porque é meu filho. E aí o Vitor começou a entrar. Há 5 anos ele tem nos ajudado na parte financeira. E é onde é uma parte que eu ainda cuido e zelo muito. E se nós não... Lucas 16:11 diz, né, se nós não somos capazes de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiar as verdadeiras riquezas? Quais são essas verdadeiras riquezas? Isso foi algo que eu questionei muito para Deus. Deus, quais são as verdadeiras riquezas? Quais são, pastor? As pessoas são as verdadeiras riquezas. Hoje Deus me usa naquilo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e que eu estou abençoando outras pessoas. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é quando o teu filho precisa de uma faculdade, ele vai lá, o Senhor providencia uma bolsa. Prosperidade é realmente suprir as necessidades. E aí depois vem o contentamento. Deus, eu estou contente com a minha família. Deus, eu estou contente com o meu carro. Deus, é necessidade o que eu preciso adquirir ou é vontade? Ou é supérfluo? Então hoje nós fazemos essa pergunta. É necessidade? Eu preciso? E organizar. Para uma pessoa sair das dívidas e colocar suas finanças, primeiro ela tem que reconhecer que todas as coisas são de Deus. A partir desse momento nós aprendemos a ser mordomos do Senhor. Eu vou dar um exemplo muito... Um gerente de uma rede de supermercado grande, por exemplo. Ele tem lá 20 lojas, ele administra 20 lojas. Se ele precisar fechar uma dessas lojas, ele fecha.
sem problema nenhum. Ele vai fechar porque ele não tá só com as suas emoções no negócio. A mordomia é assim. Então, se é uma pessoa que tem um mercado só, ele vai ali, não, mas era do meu avô, era meu, era nosso. Gente, não é nada. É tudo do Senhor. Não é meu e não é nosso. É do Senhor. Nós somos apenas mordomos, administradores de tudo. E isso entrou nas nossas vidas como mordomos. Então, para encerrar, aí é a questão da mordomia. Saber que o Senhor, ele se preocupa, o Senhor é detalhista com tudo. E Ele é o mais interessado na felicidade dos seus filhos aqui na terra, porque nós somos o povo eleito, nação de sacerdotes do Senhor. E é o que eu falo para todos aí, gente, o Senhor tá esperando você a tomar essa decisão e deixar Ele entrar nessa questão da vida financeira. Muito lindo. Porque a partir do momento que nós temos esse entendimento que todas as coisas são para Ele, as coisas já não têm mais peso, você vai tomar decisões sábias, você vai procurar conselhos naquelas pessoas que vão te orientar ali. E é isso, gente, foi muito bom. Não, mas foi bom demais, né? Poder compartilhar com vocês. Nossa, foi bom demais. E encerrou muito bem, né, pastor? Até porque tudo isso que vocês viram foi uma jornada de quantos anos, mais ou menos, aí, entre tudo que aconteceu? 12 anos. É, por aí. 12 anos. Você vê. 12 anos. Então, da escravidão à liberdade. A liberdade. E quanta gente se arrasta por muito mais tempo por não querer tomar uma decisão e ouvir a voz de Deus. E entender que sempre há tempo para recomeçar. Sempre. Sempre. A questão é a decisão, saber reconhecer nossos erros, né? Entrar nessa dependência de Deus e começar a fazer as coisas da maneira correta diante dele para poder experimentar a provisão, a bênção. Hoje vocês como família, né, unidos, podendo compartilhar como testemunho, passaram muitas provações, muitas dificuldades, mas hoje estão aí unidos, fortes e podendo testemunhar do que Deus fez. Muito lindo, gente. Muito lindo e forte tudo isso que vocês compartilharam. Obrigado, Lidenor. Obrigado, Simone, por esse tempo tão precioso de vocês e que nos abençoe e vai abençoar muitas pessoas aí, temos certeza disso, né, pastor? É verdade, sem dúvida. E olhando o seu Lidenor, na verdade, para vocês que estão conosco, seu Lidenor, ele é o proprietário da construtora que está fazendo toda a obra aqui agora, né? Fazendo essa parte da obra, né? Essa parte externa. E a excelência com que eles tratam das coisas, a excelência com que eles lidam com cada coisa, se percebe a sua última palavra, Lidenor, que é do Senhor. E você está administrando aquilo que é de Deus, porque de fato, eu não quero desmerecer quem já passou por aqui, porque cada um teve a sua porção para construir essa nossa igreja, mas é muito diferente quando alguém que está administrando o que é do Senhor vem fazer as coisas do Senhor. Desde como você trata seus colaboradores, até a forma com que você trata a vida deles, no sentido de o refeitório que ele fez para eles aqui, o ambiente, os seus colaboradores são respeitosos, os seus colaboradores, eles são pessoas... A obra ficou organizada. Acho que eu nunca vi uma obra organizada. De fato, eu estou impressionado também com isso. Por quê? Porque você lida com as coisas da forma espiritual. Você lida não de forma comercial. E quando você lida de forma espiritual e a segunda área é empresarial, comercial, recursos vêm, finanças vêm, abundância chega. Porque você sabe que aquele que é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. E eu quero que esse podcast, Lidenor, possa abençoar muitas pessoas, possa Amém. Profeticamente liberar sobre empresários que estão enfrentando crises, sobre casamentos que estão enfrentando desestrutura, e que eles possam, em nome de Jesus, receber essas palavras. Exatamente. Se você está conosco, buscando até uma ajuda para o seu casamento, nós temos o Aliança Plena, que é o nosso curso de casais aqui. Nós temos, não é o Homem ao Máximo, eu fiquei com a palavra Homem ao Máximo, mas nós temos o Homem Exemplar. O curso Homem Exemplar são 14 semanas, onde os homens se reúnem aqui, eles acabam se tornando homens que vão quebrando estruturas e que vocês sejam inspirados a fazer mudanças. E quem sabe esse podcast está chegando para você que não conhece Jesus ainda. E a sua jornada vai ser uma jornada de restauração, de quebrantamento. Talvez você esteja quebrado agora. Talvez sua esposa esteja como a Simone. Talvez seu marido esteja como estava o Lidenor. Mas Deus
pode restaurar histórias e começar uma nova na sua vida também. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado, Lidenor, Simone. Obrigado mesmo por abençoar as nossas vidas, né, Pastor Otto? É isso aí. Tamo junto. Que você tenha uma vida aí mais que abençoada. Mais que abençoada. E seguimos juntos aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.